ensinou João de Barro a construir sua própria casinha. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças ao Senhor. Como é que passaram a semana bem? Mais ou menos. Vamos apagar essa luz aqui para melhorar ela para quem está lá atrás, tá? Vocês vão assustar com a feiura das coisas do povo palestrante também. Bom, né? Eu fico feliz de mais uma vez a gente retornar a essa casa e vou tentar dizer algumas palavras sobre algumas passagens do Evangelho e substituir o orador da noite, que seria o meu irmão gêmeo, que é o Vladimir. Ele falou que eu podia substituí-lo, vocês iam olhar para mim e me acordar de ver ele. Vocês viram que a gente é bem gêmeo mesmo, né? Hoje nós vamos falar de um tema: fora da caridade não há salvação, tá? Necessidade da caridade segundo São Paulo. Só que antes de começar, eu trouxe essa historinha aqui, muita gente já conhece ela, que chama o tapetinho vermelho. Vamos lá. Uma pobre mulher morava numa humilde casa com a sua neta muito doente. Uma humilde casinha muito doente. Como não tinha dinheiro sequer para levá-la ao médico, e vendo que apesar de muitos cuidados e remédio com ervas, a pobre criança piorava a cada dia, resolveu iniciar a caminhada de 2 horas até a cidade próxima em busca de ajuda. Ao chegar ao único hospital público da região, foi aconselhada a voltar para casa e trazer a neta para que ela fosse examinada. Quando voltava, desesperada por saber que sua neta não conseguia sequer levantar-se da cama, a senhora passou em frente a uma igreja e, como tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter entrado numa igreja, resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão em oração. As senhoras receberam a visitante e, após se inteirarem da história, convidaram-na para se ajoelhar e orar pela criança. Após quase 1 hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão a Deus, as senhoras já se levantavam quando a mulher lhes disse: eu também gostaria de fazer uma oração. Vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras retrucaram: não é necessário. Com nossas orações, com certeza sua neta irá melhorar. Ainda assim a senhora insistiu em orar e começou: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Deus, assim eu gostaria que o Senhor fosse lá em casa curá-la. Deus, pega numa caneta que eu vou dizer aonde fica. As senhoras estranharam, mas continuaram a ouvir. Já tem a caneta, Deus? Olha que simplicidade e que harmonia, né? Que amizade com Deus, né? Nunca entrou numa igreja, hein? Vá seguindo o caminho daqui de volta para Belo Horizonte e quando passar o rio com a ponte, entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? Nessa altura, as senhoras esforçavam-se para não rir, mas ela continuou. Seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, que não tem cachorro. As senhoras começaram a indignar-se com a situação. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura minha netinha. Mas olha só, Deus, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo por baixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando ele chegar em casa. Nessa altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que não era assim que se deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé. E Deus, com certeza, iria ouvir as suas preces e curar a menina. A mulher foi para casa, um pouco desconsolada, mas ao entrar na sua casinha, sua neta veio correndo para recebê-la. Minha neta está de pé, como é possível? E a menina explicou: eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando da cidade,
Mas, no entanto, entrou um homem muito alto, com um vestido branco no meu quarto, e pediu que eu levantasse. Não sei como, eu simplesmente levantei. E quase em pranto, a menina continuou. Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que ir embora. Mas pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. O mais importante da vida não é como se fala com Deus, mas sim se você tem fé. Alguém já fez uma oração dessa natureza e foi atendido da mesma maneira? Quantas e quantas vezes a gente fica em nosso quarto, na nossa sala, ou aqui na casa espírita, orando, pedindo a Deus, rogando a Ele, fazendo vários minutos de pedidos, e às vezes nós não somos atendidos do mesmo jeito que nós gostaríamos que a gente queria. E aí a gente começa a ficar triste, acha que Deus não está nos ouvindo, acha que tudo está indo por terra. O que adianta eu ir lá no centro? Parece que nada resolve, parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Quanto mais eu rezo, mais assombração parece. Às vezes a gente pensa assim, pela nossa pouca fé, pela nossa indisciplina, pela nossa invigilância. Quando queremos algo em relação a Deus, temos que abrir o nosso coração para que Ele venha nos atender. As nossas mudanças interiores, a nossa simplicidade de viver, a nossa harmonia com aqueles que estão à nossa volta, a nossa fé vigorosa, com força mesmo, de realmente achar que as coisas vão melhorar, isso nos impulsiona para as coisas boas que a vida nos traz. E, consequentemente, Deus estará ao nosso lado, nos auxiliando a caminhar também. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu chorei. Porque é algo que emociona. Porque às vezes a gente passa por tantas dificuldades e a gente esquece de pegar o nosso celular e ligar para Deus igual ela fez. Aquelas senhoras achavam que eram as bambambãs da igreja, porque sabiam fazer oração, tinham mais cultura, tinham mais conhecimento do que aquela mulher simples, que nunca havia entrado dentro de uma igreja. E qual que foi a oração que Jesus realmente ouviu? E o ato de praticar a caridade, o ato de ser benevolente para todos que estão à nossa volta, faz com que a gente se religue a Deus. E com isso a gente atrai a espiritualidade superior para que possa nos auxiliar a continuar fazendo o melhor possível enquanto estivermos aqui na Terra. Fora da caridade não há salvação. Já foi lido no capítulo 15, no item 6. A caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa com um sino que tinha. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. O que adianta a gente falar bonito? O que adianta a gente ter um grande conhecimento? Se na primeira oportunidade que eu tenho de servir uma aguinha dessa aqui, ó, eu escondo a minha mão. Tenho tantas oportunidades, estou de pé, estou conseguindo caminhar, estou pensando, estou respirando. Tem todas as oportunidades do mundo de fazer o bem. Chega alguém e convida, olha, domingo tem um posto de assistência assim assado, fica lá longe de Goiânia. Tem umas famílias carentes lá, a gente está montando um trabalho que vai levar o evangelho, levar o alimento espiritual àquelas pessoas, levar um pouco de lenitivo àquelas pessoas que sofrem mais que a gente, que estão morando nessas casas de lona, que estão passando frio, sendo molhadas pela chuva. Quem quer participar? Começa 2 horas da tarde. Ah, mas 2 horas eu não posso. 4 horas eu tenho que estar lá no Serra Dourada, porque tem Tumbiara e Novo Horizonte, eu não posso perder. Ah, domingo é dia de eu descansar dentro de casa, fazer churrasco, divertir com os meus amigos, com os meus familiares. E aí, louvável. Não tem nada demais. Mas se puder fazer o ato de amor ao Cristo, abrir mão dos seus prazeres para poder ser útil ao trabalho que realmente está necessitando de trabalhadores para a causa espírita, você abrir mão de tudo isso para você ser útil no trabalho cristão, você não sabe tantos benefícios que você está ganhando com isso. Você está crescendo interiormente, você está ligando, você está fazendo uma ligação direta com o Papai do Céu. Isso vai fazer com que a gente se sinta mais fortalecido,
para superar as dificuldades que vêm ao nosso caminho para servir como aprendizado. Mas não, a gente fala não todas as vezes, todas e todas as vezes. Quantas vezes a gente perde tempo fazendo coisas em casa que a gente poderia ser útil? Uma simples historinha. Você trabalha, é só uma simples historinha, não é para ninguém fazer isso. Se conseguir fazer isso, nota 1000. É só para dar um lembrete de como é que nós somos às vezes egoístas. A gente foi no shopping ou numa loja de sapatos, viu o sapato que a gente gostaria de comprar. A gente trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses para comprar aquele sapato. Fomos lá na loja e compramos o sapato. Estamos chegando dentro da nossa casa. Nós estamos abrindo a porta, está chovendo, está um frio danado. A gente está abrindo a porta para entrar dentro de casa com a sacola com o sapato na mão. Aí chega alguém do nosso lado, descalço, maltrapilho, e pedindo, simplesmente, moço, o senhor tem um par de sapato para me dar? Para mim não ficar andando nessa chuva, eu estou com muito frio, meu pé está descalço. Aí você olha para o pé do rapaz, coincidentemente é o mesmo número que você calça. Quem teria coragem de pegar aquela sacola? Toma, meu irmão, pode levar. Mas não, o que a gente faz? Não, peraí que eu tenho. A gente vai lá no fundo da casa, lá naquele quartinho que quase a gente não entra. A gente faz até assim, ó, para tirar a poeira da porta, para a gente achar o trinco, de tanta teia de aranha que tem. A gente abre aquela caixa, a mais suja que existe, está lá no fundo. A gente pega assim, para nem ver qual quartinho que pegou. Vai lá, sopra, dá uma limpadinha, aí entrega para a pessoa. Não é isso que a gente faz? Louvável, você está sendo útil. Mas é só a simbologia. Qual de nós abriria a mão de um prazer como esse? Comprar o sapato que você queria no fim e dar para a pessoa. Quem foi que ensinou o João de Barro